Vamos lá. Vamos ver se agora tá indo. Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Vamos ver se vai funcionar agora esse negócio aqui. A internet aqui tá o caos. Quando a gente tá assim no improviso, em viagem, vocês sabem que eu dependo de internet para trabalhar, né? E às vezes a internet do local ela não é das melhores. Então eu quero só ver se tá funcionando aí para todos vocês. Tá funcionando? Tá funcionando para todos vocês aí? Aqui para mim tá meio atrasadão, tá meio travadão. Não sei se é só aqui ou se é para vocês aí também. Muito bem, senhores. Os resultados da Apple não foram bons, acho que vem mais quedas. Então vamos falar sobre isso hoje. E basicamente é isso. Então me perdoem qualquer coisa pela demora e também pela improvisação aqui, porque a gente está numa situação insalubre. Ou seja, os Airbnbs que eu pego ou hotéis que eu pego, eles não têm a mesma internet que eu tenho lá em casa de 1 GB, né? Que lá em casa é gostoso demais. Então a gente pode sofrer um pouquinho na hora de transmitir os dados. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar dar o nosso melhor, né? Importante é tentar dar o melhor. Senhoras e senhores, então nós temos hoje no nosso calendário econômico coisas mais importantes, que é o relatório de emprego, payroll, para ver se a gente tem mais desemprego. Taxa de desemprego também vai sair hoje, e eu espero que venha com uma projeção de mais alta na taxa de desemprego e também menos quantidade de empregos, né? Menos pessoas recebendo salários. Por quê? Porque eu quero ver dados a favor da contração econômica. O PMI eu acredito que possa realmente vir a um nível 50, porque apesar de vários dados de várias empresas estar vindo bastante negativo, existem algumas empresas que tiveram crescimento, né? Então algumas indústrias sofreram bastante, como as Big Techs. A gente vai até inclusive falar da Nasdaq sobre isso. E eu vou também comentar para vocês por que eu acredito que talvez não seja um semestre de alta, mas seja um trimestre de alta que a gente possa ter. Vamos comentar um pouquinho sobre o potencial de alta ainda que eu acredito que nós podemos ter nos próximos 2 meses, então fevereiro e março. E essa virada de março a abril pode realmente trazer um movimento de baixa novamente, ou junho e julho, conforme eu já expliquei para vocês aí em outras vezes, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui nos comentários rapidinho para ver se está tudo funcionando. Tá bem ruim a imagem, né? A imagem está travando muito. Mas beleza, vamos tentar dar um jeito aí de fazer funcionar. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver a taxa. Deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver a saída. Tá. Beleza. Não vai rolar. Vai ter que ficar estilo Minecraft mesmo, tá? Então, muito bem, senhores. Calendário, então, econômico, a gente já falou. Negócio seguinte, Polkadot das criptos, Polkadot vem sendo, das cripto top 10, Polkadot vem sendo das que mais vem crescendo aí nessa semana. Tudo bem, por que ela vem crescendo mais? Porque além da parceria que ela vai fazer com a Toyota no Hackathon, que Hackathon é tipo uma maratona dos hackers, né, de criadores e desenvolvedores. Então a Toyota está patrocinando vários desenvolvedores criarem soluções para Toyota em relação à integração com seus sistemas e seus carros. Então, provavelmente no futuro, em breve, nós teremos blockchains em carros. Eu já ouvi essa história antes, justamente com o protocolo IOTA. Era uma criptomoeda top 10. A IOTA era a Internet of Things, né? Internet of Things, que é a IOTA. Era um token, uma criptomoeda que tinha bastante volume financeiro, bastante interesse, bastante demanda compradora com essa narrativa de integração entre carros elétricos e blockchain. E, na verdade, nada ainda a gente viu de fato acontecer. Então, esse movimento da Toyota com a Polkadot já existiu com a Volkswagen e a IOTA. E não significa que isso vai trazer uma demanda crescente. Mas sim a Polkadot, que foi uma das que mais caiu nos últimos anos e que menos subiu também no último bull run, ela pode ganhar bastante espaço agora nesse pequeno ciclo de alta que nós estamos vivendo, tá? Os mercados em geral, Bitcoin e Ethereum, eles tiveram uma pequena recuada agora
de ontem para hoje, mas eu acho que é um pullback para o preço continuar subindo, tá? E essa recuada é normal porque o mercado ele fica sempre preocupado com os dados econômicos que saem nos dias seguintes. Então hoje o mercado está de olho nos dados de desemprego e payroll dos Estados Unidos, tá? A Apple, a Alphabet e a Amazon elas sofreram uma crise econômica que reduziu a demanda. Então a gente viu que o resultado da Apple não foi legal. Começou um início bastante fraco. Apple, que é a maior empresa que compõe o S&P 500, é uma empresa trilionária. Ela sofreu bastante com a venda dos iPhones 14, caiu bastante a demanda, né, nesse último ano, justamente porque o mercado consumidor, no ano passado, ele começou a ficar muito fraco a partir do segundo semestre. Então, a gente vê que algumas empresas estão começando a sofrer bastante e eu acho que elas vão sofrer mais no fechamento do ano fiscal delas, que vai acontecer entre junho e julho. Então, eu espero que a gente tenha alta até metade do ano, mas que em junho e julho a gente retome fortes baixas e fortes quedas, com o mercado tradicional sofrendo bastante, tá? Espero também que o S&P 500 dê uma segurada e dê uma lateralizada enquanto que o mercado cripto conseguisse subir um pouquinho mais, tá? Então a gente está vendo também problemas brutais da Intel. A Intel é outra grande Big Tech, né? Uma Big Tech que está apanhando bastante. Ela por muitos anos, pessoal, a Intel ela se consolidou como a principal empresa de construção de chips gráficos e ela hoje caiu para o nível de top 3, ela caiu para ela está perdendo para duas empresas asiáticas de Taiwan e para a Samsung. Então, a gente está vendo que a TSMC ela superou ultimamente como a empresa de maior construção de chips e microchips, tá? Então, as empresas de Taiwan e a Samsung, elas estão com lucro superior e superaram em vendas também, pela primeira vez, a Intel em um ano inteiro, né? Então, a gente está vendo que uma migração também de que as Big Techs ocidentais estão começando a perder para o mercado oriental. Então, a China está vindo bem mais forte agora no início desse ano, e Taiwan também, tá? Em relação a empresas, por exemplo, dos Estados Unidos. Lógico, por quê? Porque por conta da elevação da taxa de juros. O sistema monetário que a gente utiliza, que é o sistema americano, né? Principalmente que a gente utiliza bastante dólar, basicamente vê sinais de enfraquecimento na indústria e nas empresas. Então, eu acredito que o PMI, nesse sentido, se ele vir a 50, ele até vai me surpreender. E iria ser muito bom se ele viesse acima do nível de 50, né? Porque abaixo de 50 é nível de contração econômica. Então, lembrando que hoje, às 10h30 da manhã, vai ter no calendário econômico os dados de payroll, da taxa de desemprego e também o PMI industrial, para ver a atividade industrial, se ela está contracionista ou expansionista, certo? Então, pessoal, a Intel começou a ter muito problema. Ela está, inclusive, cortando salários de funcionários executivos em meio à desaceleração do mercado de computadores, principalmente aí também das placas de vídeo também, que começaram a cair bastante. Cerca de 25% vai cair a renda, o salário dos executivos depois dos resultados ruins. Então, as Big Techs, eu sempre comento com vocês, né, que as que mais cresceram, ou a indústria que mais cresceu, foram as Big Techs de tecnologia, as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, Nasdaq cresceu violentamente nos últimos 10, 12 anos. Foram as empresas que mais se valorizaram, disparado, né? Apple se valorizou muito, muito mesmo. Se tornou a maior empresa aí do S&P 500. E, basicamente, a gente está vendo agora que elas estão começando a sofrer, que é um passo natural diante de uma provável recessão, tá? Eu sei que muita gente não acredita em recessão. O Igor Delamey, né, que é meu amigo, ele falou assim, os Estados Unidos não está em recessão. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu sei que ele fala assim, tecnicamente não está em recessão, mas na verdade eles mudaram a nomenclatura do que é recessão, né? Recessão seria dois trimestres consecutivos negativos no PIB, né? E os Estados Unidos teve isso ano passado. Lógico que o terceiro e o quarto trimestre, beleza, fecharam positivo, então isso seria sair da recessão, digamos assim,
Mas, na verdade, o que está se desenhando é que a gente vai ter, na minha opinião, um ciclo de baixa estendido. Então, respondendo a pergunta já do título, para mim o bear market não terminou. Ele está apenas na metade do caminho. Eu ainda não estou vendo o desespero da galera. E enquanto não acontecer o circuit breaker, eu não acredito que seja o fim do bear market, tá? Eu ainda não estou acreditando em pouso suave. Ainda não. Eu acho que o reflexo dessas baixas, dessas perdas financeiras vai acontecer agora. E aquilo que está acontecendo no Brasil, né, que nem a Americanas, descobrindo um rombo ali de mais de 20 bilhões de reais. Aí a outra, agora que eles estão falando, a Ambev também parece que tem um rombo aí, né? Até quero dar uma olhada aqui nessa informação aqui, ó, briga de bar. A suspeita de cervejaria sobre o rombo bilionário da Ambev. Então a Ambev também pode ter 30 bilhões de reais que foram perdidos através de manobras tributárias por parte das empresas de bebidas. Nós também temos aqui a Oi. Se você for olhar a Oi, né? Então, as notícias em relação à Oi, né, que começaram a derreter aí 31%. Então, esse movimento de recessão que está acontecendo agora no Brasil vai acontecer com as empresas americanas também. Então, a gente vai poder ver rombos de empresas e quebradeira de empresas. Eu estava, antes de entrar aqui na live com vocês, eu estava assistindo um vídeo, até vou tentar colocar ele aqui para vocês assistirem, acompanharem depois. Quem gosta de pegar conteúdo de gringos aí e acompanhar também alguns conteúdos de os caras picas do mercado financeiro lá fora. Deixa eu só ver se eu consigo abrir no meu histórico aqui, se eu tenho aqui no YouTube, porque eu estava assistindo antes e eu estava gostando bastante desse Ted Oakley aqui falando, tá? O cara aqui é um puta gestor de investimentos fudido, esse velhinho aqui. Então esse cara aqui, eles estão conversando, né, sobre as taxas de juros, sobre as decisões do Fed. E eu recomendo todo mundo assistir depois, se possível, esse vídeo aqui, onde ele, durante 1 hora, é entrevistado por esse rapaz aqui, que eu não lembro agora o nome dele, que é o apresentador aqui, não lembro mais o nome dele, mas eu gosto muito que esse senhor aqui, meu, cara, tem milhares de anos, o cara é um dinossauro do mercado financeiro, e ele comentou muita coisa sobre a questão de várias companhias irem para o saco depois. Então, num ciclo estendido, né? E eu concordo com ele, com as falas dele. Depois eu vou trazer em forma escrita para alguns membros do canal um pouco mais sobre esse debate, né? Sobre o que eu aprendi sobre esse debate dele aqui. E uma coisa que eu sempre respeito são os caras mais velhos do mercado financeiro, porque eles já viveram vários ciclos, né? Você consegue ver e diferenciar claramente uma pessoa que tem experiência naquilo que está falando. Então, esse cara, ele é muito bom, ele manja muito sobre economia e ele vem falando de que provavelmente o ciclo de bear market vai ser estendido, vai ser mais longo, e a gente está vendo um replique daquilo que aconteceu lá em 2008, tá? Senhoras e senhores, então vamos agora para a parte que nos importa também, que é a parte do gráfico, né? Então, a parte do gráfico, eu só queria ver com vocês aqui se o pessoal está conseguindo acompanhar aqui, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, ver. Ah, beleza, internet das coisas. Aumenta o som, o pessoal está pedindo aumentar o som. Aumentar o som? Aumentar o som. O som aqui está no máximo, fofa. Alô? Aumenta o som. Aumenta o som, tá. Eu não sei se vocês estão falando do som do vídeo do cara ou se vocês estão vendo outra coisa. Enfim. Bom, vamos lá para os gráficos, pessoal. Bora para os gráficos, tá? Vamos lá. Gráfico na tela, pau na máquina. Olha só que interessante. Que gráfico é esse aqui? Que gráfico vocês acham que é isso daqui? Hã? Qual gráfico vocês acham que é esse daqui? O gráfico aqui, ele é a continuação do movimento de alta. Então, nós temos aqui um canal de alta. No quê? Qual é esse gráfico aqui? O total. Porra, mas total do quê? Total do valor do mercado de criptomoedas. Quantos dólares as pessoas estão depositando e investindo em criptomoedas agora? Se a gente acompanhar o canal de alta, e na minha opinião nós vamos, a gente vai bater o teto desse movimento de alta em 1 trilhão e 200 bilhões, ou seja, ainda temos espaço para continuar subindo o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá, pessoal? Então, a gente está em tendência de alta.
eu acredito que a gente precisa ainda se manter exposto nas criptomoedas, pelo menos ainda para possivelmente até final de fevereiro ou na virada entre março e abril, porque eu acredito que nós podemos entre 1 a 2 meses ainda ter um pullback mensal, tá? Então o que a gente está vendo agora é uma acumulação lateral para o preço continuar subindo e para o tamanho total do mercado de criptomoedas ficar mais valioso. Com isso, altcoins e criptomoedas em geral tendem a se valorizar. O grande problema, o grande risco, mas que eu acho que vai demorar para acontecer e vai lateralizar nessa região, é o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não acho que vai ter uma grande porrada para baixo agora, pelo menos eu espero que não, tá? Eu espero um fechamento mais água de salsicha, um fechamento mais neutro para essa semana. E ele tocou a resistência que eu comentei com vocês, que é para mim a resistência mais importante, que precisa se transformar em suporte para manter uma estrutura de alta semanal por mais tempo. Então, o S&P 500 é o que vai ditar para mim se nós vamos ter um trimestre de alta, ou seja, ficar subindo por mais 2 meses, ou se a gente vai ter mais 4 meses de alta, ou seja, um semestre de alta. Então, para mim, eu gostaria muito de ultrapassar os 4.200. A questão toda é, eu não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque essa é uma região de defesa do MACD semanal. Então, o que eu acho que vai acontecer no S&P 500 é que a gente vai bater topo, a gente vai se manter por um tempo acima dos 4.200, mas ele vai se manter por um tempo até conseguir por algumas semanas fazer a reversão. Então, eu acredito em um movimento parecido com isso daqui para o S&P 500. Tá? E durante essas 8 semanas em que ele vai fazer a construção desse topo semanal, eu acredito que a gente vai poder ver o mercado de criptomoedas subir até a gente completar o MACD semanal do S&P 500 abaixo do nível da água. Tá? Então lembre-se aquilo que eu comentei, eu acredito que ele vai colocar aqui para fora, vai sair um pouquinho para fora e depois vai entrar novamente. Na minha opinião, os preços vão cair numa velocidade maior do que o MACD vai fazer depois uma reversão majoritária, porque eu acho que vai vir empedrada depois, justamente principalmente entre junho e julho, tá? Então, se a gente continuar subindo até junho e julho, eu acho que a pedrada vai começar a partir de agosto em diante. Se a gente já fizer a reversão trimestral, a pedrada então vai vir entre março a abril. Então, na virada entre março e abril, se o S&P 500 retornar abaixo do nível 4.200, depois dele subir e se manter por um tempo acima dos 4.200, se ele perder esse suporte de novo, na minha opinião, ele vai abrir uma nova grande pernada de baixa, tal como aconteceu em 2008. Ou seja, formação de topo duplo, né, com bull trap. Então ele fez um pivô de alta, ele consolidou esse pivô de alta, está tentando fazer o fechamento abaixo do nível da água. Então eu acho que ele vai subir agora por algumas semanas, ou o S&P 500 vai relaxar, né, vai ficar mais lateral, vai formar o topo, esse topo provavelmente vai superar os 4.200 por algumas semanas, e, na minha opinião, ele vai voltar abaixo do nível de 4.200, porque eu acredito que vai vir quebradeira pela frente ainda esse ano, tá? Isso é uma especulação minha com base naquilo que eu vi nessa entrevista desse senhorzinho, tá? Porque ele manja muito mais do que eu de economia e, para mim, ele falou muitas verdades ali. Ele falou muitas verdades, principalmente a partir de insolvência, certo? Basicamente é o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu sei que o áudio tá péssimo, eu sei que tá tudo ruim e tudo de pior. Só que o que acontece, pessoal? Eu tô numa improvisação aqui, então o choro é livre. Ok? Bom, é que a internet aqui tá muito ruim, tá, pessoal? A internet aqui tá muito, muito ruim. Vamos lá. Então, nós temos aqui topo duplo, topo mais baixo no nível da água e basicamente é isso. Certo? O DJI, pessoal, também vem aí batendo um pouquinho de resistência. Nós temos ainda quedas nos títulos do governo americano, isso é positivo por enquanto. Por enquanto está tranquilo. Dólar também caindo é bom para nós. Mas em um momento vai fazer essa reversão, tá, pessoal? Microsoft subindo legal, é o que está conseguindo manter uma estrutura interessante, segurando. Apple também, então tá bem tranquilo. O Google, deixa eu pegar aqui, o Google também está
batendo retração de Fibonacci, então nós ainda temos espaço para continuar subindo no Google também, tá, pessoal? Muita gente está comprando Google ainda. Nós temos a Amazon também subindo legal, então tem gente comprando também. E vamos lá. Pessoal, vão deixando o like aí, mesmo se a live tiver uma bosta, vai deixando o like aí para ajudar e fortalecer o canal, tá? Bitcoin, então, é uma dia da praia, pessoal, aí, na minha opinião, ainda tem espaço para subir mais. Não venderia Bitcoin agora nem Ethereum, eu deixaria ele realmente chegar na região dos 26 mil dólares a 25 mil dólares. Até a região da metade aqui, até a região da linha 0 do MACD, para depois voltar a cair. O Ethereum é a mesma coisa, acredito que ele vai continuar subindo. Na minha opinião, o Ethereum pode chegar até 2.500 ainda nessa alta trimestral, se ele entregar essa alta trimestral de verdade, como eu estou especulando. Cardano também pode vir para retração de Fibonacci 0,78. Eu quero falar também de uma outra que eu não adicionei na lista aqui, que é a Polkadot, tá? Então a Polkadot, pessoal, ela vem sendo a que vem mais se fortalecendo e vem crescendo bem. A DOT, o USDT. Então a Polkadot, pessoal, vem crescendo legal e ela tem um potencial de crescimento maior do que essas que eu citei anteriormente, porque ela teve uma queda mais forte, né? Então ela teve uma queda mais forte, ela está com uma dívida de entregar mais alta, ou seja, ela já caiu do seu topo histórico 92%, já é uma queda bem interessante, e ela já caiu mais 50%. Então o pullback dela tem de ser a ser mais forte. Então, no momento, nessa semana também, além de eu comprar Ethereum, eu vou comprar agora também Polkadot ao longo dessa semana, porque eu acredito que ela pode chegar nos 12 dólares por unidade, tá? Então, até ela chegar no MACD 0 semanal, eu acho que ela vai entregar alta ainda. Alta trimestral. No mínimo, alta trimestral, o ideal, alta semestral. Semana que vem, espero uma semana um pouco mais tranquila. Deixa eu dar uma olhada aqui no BTC. Sem grandes impactos financeiros, mas com tranquilidade, da gente ficar um tempo nos níveis superiores aqui. Gráfico diário, topos e fundos ascendentes, na minha opinião, ele vai fazer a manutenção da alta, ele pode fazer o rompimento forte até os 26 mil dólares, tá? Na retração de FIBO, né? Chegando em 25.400 em diante, ele vai começar a sofrer resistência e vai ter gente vendendo e realizando lucro, tá? Tem muita gente que vai realizar lucro em Bitcoin nos 25.500 até no máximo 27 mil dólares, tá? Se ele conseguir chegar até lá. Por quê? Porque ele vai começar dos 25.500 a bater muita resistência. Ali que ele vai consolidar essa curva desse pullback que vocês vão enxergar aí que ele vai acontecer a fazer. Ele vai fazer agora, né? No final de semana, espero tranquilidade, espero o mercado tranquilo, espero que o payroll venha com dados interessantes, venham com dados de neutros, de neutralidade, para a gente ter um final de semana tranquilo e poder prover liquidez em DeFi, e principalmente para quem é membro do canal vai conseguir enxergar isso, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero ainda que o mercado suba um pouco mais, eu espero tanto o S&P 500 entregando um pouquinho mais de alta antes de fazer o topo duplo. E mesmo que ele faça o topo duplo já agora e lateralize, eu aguardo pelo menos uma alta nas próximas semanas, até que o tamanho de mercado do total de moedas, de criptomoedas, suba por um nível de 1 trilhão e 20 bilhões, tá? 1,20 trilhões de dólares antes de começar a recuar e cair. Passar dessa região acho improvável, tá? Porque nós temos uma grande resistência nessa região. E depois eu acredito que ele vai vir buscar a liquidez bilateral abaixo, derretendo violentamente. Então essa alta aqui, ela está nos finalmente, tá? Eu vou ficar comprado e manter exposição em criptomoedas nesse momento para tentar capturar esse movimento de alta até ele bater essa primeira resistência de 1,20 trilhão. Quando ele chegar em 1,20 trilhão, eu vou planejar vender e realizar praticamente 100% do lucro, para depois captar um movimento ou de pullback ou de queda e depressão do mercado, caso a quebradeira comece a ficar generalizada a partir de meados de março a abril ou junho e julho. Tudo vai depender do dia a dia, da forma como o mercado vai continuar crescendo. Por último, antes da gente fechar, vou trazer aqui os dados da Nasdaq, tá, pessoal? Então, na Nasdaq, ó, ele fez e completou um pullback bem longo, bem forte de alta. Isso é muito positivo.
Só que como ele está entrando em verticalidade, eu acredito que ele vai bater resistência nesse suporte aqui, tá? Então a Nasdaq, na minha opinião, ela já está chegando num nível de risco muito grande, ou seja, ela tem espaço ainda para subir um pouco mais. Eu acho que ela vai chegar até os 13 mil a 14 mil pontos, não superando essa região. Na minha opinião, ele vai abrir um novo movimento de onda de baixa. Então, seja ou só pullback, né? Ou seja movimento, né, mais tranquilo, que seria um pivô de alta de longo prazo, né, que realmente faria o semanal retrair um pouquinho com uma realização de lucro, ou seja, iniciar um movimento de baixa muito forte. Então, eu acredito, por exemplo, que dependendo de como vai ser essa insolvência de algumas empresas americanas, mesmo com a contração econômica tendo o seu aperto diminuído no acelerador, né, ou pisada no freio a partir do Fed, eu acredito que a gente pode ainda ter um pouco de problemas, porque nós estamos ainda com espaço para subir no MACD semanal, mas ele está bastante complexo aqui, ele está bastante distante ainda, então ele tem um espacinho ainda para subir mais e ter mais alta para Shente, tá? O dia de hoje eu não me preocupo com quedas muito fortes, por enquanto, né? Então acredito que ele está em tendência de alta e por enquanto vale a pena se manter exposto nas criptomoedas em geral. Pelo menos até ali março, abril, a gente vai ver como é que ele vai evoluir para o MACD. Última coisa importante é o gráfico mensal, tá, pessoal? Então, o gráfico mensal, ele explorou, então, ele fechou o movimento de barra de engolfo de alta. E nesse momento, então, eu especulo e espero que nos próximos 2 meses, né, com o conjunto dos próximos 2 meses, a gente chegue na região, então, 0,38 de Fibonacci, dessa onda, dessa grande onda poderosa aqui, mensal, tá? Então, o que a gente vai chegar... Eu espero que a gente chegue até os 28 mil dólares, pelo menos 0,38 de Fibonacci a 0,5. 0,38 eu acho que a gente chega se for um trimestre de alta. Se for um semestre de alta, ele vai chegar em 32 mil a 39 mil dólares por unidade o Bitcoin até metade do ano, se repetir 2019, tá? E até o nível 0 do MACD. Aí é que está o detalhe. Se for trimestral a alta, a gente vai parar lá nos 28 mil dólares, tá? Se for a 32 mil, né? Se for semestral, vai ser entre 32 a 39 mil dólares por unidade, tá? Ou 38 mil dólares por unidade, 38.500, enfim. Aqueles valores que eu estou comentando já desde ontem, desde o último café do Bitcão. Então, nós temos a seguinte situação. Geralmente, quando a gente tem uma barra com direcional, a barra seguinte ela não é muito direcional. Então, para esse mês de fevereiro, o que eu espero? Eu espero uma barra inside bar, que é uma barra interna com fechamento nesses preços atuais, só que com movimentação grande. Então, eu acredito que ele vai fazer sombras bilaterais, na minha opinião, ele vai fazer uma busca de liquidez bilateral, pode fazer uma retração. Depois que ele atingiu o topo agora de curto prazo dos 25 mil dólares, ele pode recuar até os 20.400 por aí, e 20.800, que é a primeira retração de FIB, para o preço continuar subindo. E, na minha opinião, ele vai buscar os 27 a 28 mil nesse trimestre. Eu espero que ele chegue até esse ponto aqui. Por que eu acredito nisso, pessoal? Por conta daquele movimento do tamanho total das moedas. 1,20 trilhão vai chegar no ponto de suporte que vai agir como resistência majoritária. Desse ponto aqui, eu acho que ele não vai passar de primeira, tá, pessoal? Então, eu acho que ele não vai passar de primeira e vai cair mais tarde. Nesse momento aqui, a gente vai ver o Bitcoin nos 25, 26, 27 mil dólares aí, se o tamanho total do mercado de criptomoedas chegar nesse ponto aqui, tá? De 1,20, 1,30 trilhões aí de dólares. Daqui, ele não vai passar de primeira, tá? Ele vai bater resistência do suporte semanal que foi perdido e ele vai completar o pullback que ele não fez no ano passado, tá? Então, no ano passado ele não fez esse pullback, ele vai, eu acho que fazer nesse primeiro período do ano para depois continuar caindo. Então, agora eu vou ficar exposto em criptos até ele atingir um nível dentro dessa zona, dessa região,
e nessa região vou começar a realizar lucro. Vai ser congruente com o que eu estou falando com o S&P 500, congruente com a zona de resistência da Nasdaq, congruente com vários acontecimentos que eu espero para esse mês de fevereiro, tá? Então, no mês de fevereiro, eu acredito que nós vamos ter uma continuidade de alta mais fraca, ou seja, um mercado mais lateral do que um mercado de grande movimento de alta. Se o mercado for de grande movimento de alta, a reversão de alta para baixo de novo vai provavelmente acontecer em março para abril, tá? Daí, a março para abril ele faz a transição. Se ele for lateral em fevereiro, provavelmente em março ele volta a subir, abril ele continua subindo, maio ele continua subindo, e junho começa a fazer o início da reversão de alta para baixa por conta do ano fiscal das empresas, que na minha opinião vai vir bem negativo e que vai trazer bastante queda e na minha opinião vai consolidar a recessão. Bom, senhores, eu não tenho bola de cristal para descobrir o que vai acontecer, tá? Mas eu vou seguir essa estratégia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, fofas, tamo junto. Desculpem aí pelas condições da imagem. Agora, quem é membro do canal, se torne membro do canal e depois, quem quiser participar da próxima turma do Crypto Blinders, tem que botar, clica no link da descrição, que no link ali vai ter a lista de espera para a próxima live, para o próximo curso do Crypto Blinders, a próxima turma, tá? Essa turma aí vai ter, a próxima turma também vai ter as atualizações também. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até a próxima, fofas. Falou! Se torne membro do canal. Se torne membro